Eu não avisei ninguém. Não mandei mensagem, não fiz drama, não dei explicação. Simplesmente parei. Parei de ligar. Parei de aparecer. Parei de preparar o almoço de domingo que ninguém agradecia. Parei de guardar o prato de quem chegava tarde sem avisar. Parei de comprar o remédio que esqueciam de buscar. Parei de lavar a roupa que deixavam largada na minha máquina como se fosse uma lavanderia. Parei de estar disponível 24 horas por dia para uma família que só se lembrava de mim quando precisava de alguma coisa. E ninguém percebeu. Não de imediato. Levou semanas. Levou um silêncio longo, pesado, daquele tipo que começa a incomodar só quando já está instalado fundo demais para ser ignorado. E quando perceberam, quando finalmente entenderam o que tinha mudado, já era tarde demais para fingir que nunca tinha acontecido nada. Eu me chamo Marlene. Tenho 62 anos. Trabalhei a vida inteira como costureira. Criei 2 filhos sozinha depois que o Geraldo foi embora. E passei as últimas 3 décadas acreditando que amor de mãe se prova no quanto você aguenta, no quanto você cede, no quanto você engole. Aprendi isso da minha mãe, que aprendeu da mãe dela. E assim foi passando de geração em geração como se fosse uma herança preciosa. Como se a capacidade de se apagar fosse uma virtude. Demorei 60 anos para entender que não é. Mas antes de te contar o que eu fiz, preciso te contar o que me levou até lá. Porque ninguém acorda uma manhã e simplesmente decide desaparecer da própria família sem motivo. Tem uma história por trás. Sempre tem. E a minha começa muito antes daquele domingo de março, em que eu fechei a porta da minha casa, sentei na poltrona da sala, olhei para o silêncio ao redor e decidi que estava na hora de parar de existir para os outros e começar a existir para mim. O que aconteceu depois disso foi algo que eu nunca poderia ter imaginado. Eu nasci em Governador Valadares, numa família de 7 irmãos, numa casa pequena, onde o dinheiro era contado no fim do mês com uma preocupação silenciosa que a gente aprendia a sentir antes mesmo de entender o que significava. Meu pai trabalhava numa serraria. Minha mãe costurava para fora e ainda cuidava da casa, dos filhos, do marido, da horta nos fundos e das galinhas que meu avô tinha deixado antes de morrer. Ela nunca parava, nunca reclamava. E quando eu perguntava se ela não estava cansada, ela sorria daquele jeito dela, um sorriso que não chegava aos olhos, e dizia que cansaço era coisa de gente que não tinha amor no coração. Cresci acreditando nisso. Aprendi a costurar com ela quando tinha 12 anos. Aos 15, já pegava trabalho por conta própria, consertando roupas das vizinhas por uns trocados que eu guardava numa lata de biscoito embaixo da cama. Quando completei 18, fui para Belo Horizonte com uma mala e o endereço de uma prima que trabalhava como doméstica num apartamento no Funcionários. Encontrei emprego numa confecção no centro, um galpão barulhento e quente, onde a gente ficava sentada 8 horas por dia em frente a uma máquina de costura industrial. E mesmo assim eu era grata. Era mais do que minha mãe tinha tido. Conheci o Geraldo 2 anos depois, num baile de forró numa quadra coberta no bairro. Ele era bonito, do jeito que homem novo é bonito, cheio de energia e de promessas que não custam nada para fazer. A gente namorou 1 ano, casou no civil, foi morar num kitnet no Santa Efigênia. Eu continuei costurando. Ele trocou de emprego 4 vezes em 2 anos, sempre com uma explicação boa, sempre com uma promessa nova. Tive o Fábio aos 23, a Renata aos 25. E quando a Renata tinha 3 anos e o Fábio 5, o Geraldo foi buscar cigarros numa tarde de sexta-feira e não voltou. Nunca mais. Não teve bilhete, não teve ligação, não teve explicação. Só o silêncio de uma cama vazia e 2 crianças olhando para mim esperando um jantar. Naquela noite eu fiz arroz, feijão e ovo frito. Coloquei os 2 para comer, banhei, coloquei para dormir. E só depois, com a casa em silêncio, sentei no chão da cozinha e chorei. Chorei por talvez 20 minutos. Depois levantei, lavei o rosto e fui ver o que tinha na geladeira para fazer o café da manhã do dia seguinte. Não tive tempo de ficar no chão. Precisei trabalhar o dobro.
Peguei costura para fazer em casa, além do emprego na confecção. Minha prima me ajudou com as crianças quando eu precisava. A vizinha da frente, Dona Neuza, que já tinha os filhos criados, às vezes ficava com eles de tarde quando eu atrasava. Fui construindo uma rede de sobrevivência com o que eu tinha, que não era muito, mas era suficiente. O Fábio cresceu vendo a mãe trabalhar. A Renata também. Os dois sabiam que não podia desperdiçar, que roupa boa era para ocasião especial, que presente de aniversário era combinado com antecedência para eu poder planejar. Não foi uma infância de privação, mas também não foi uma infância fácil. E eu me orgulhei de ter dado a eles o que pude, dentro do que eu tinha. O Fábio era esforçado. Terminou o ensino médio, fez um técnico em contabilidade, arrumou emprego cedo. Casou com a Simone quando tinha 26 anos. A Simone era de uma família com um pouco mais de recurso, gente de contagem, pai funcionário público, mãe professora. Uma menina educada, simpática, que me chamava de Dona Marlene com um sorriso sempre no lugar certo, no começo. A Renata foi diferente, mais difícil, mais intensa, mais parecida comigo do que eu gostava de admitir. Brigou na adolescência, saiu de casa cedo demais, foi morar com um namorado que não prestava, voltou, foi de novo, voltou de novo. Passou por uma fase muito complicada nos seus 20 e poucos anos, mas foi encontrando o caminho dela aos trancos. Hoje mora em Uberlândia com o Marcos e tem 2 filhos, a Isabela e o Pedro. A gente se fala por telefone de vez em quando, mas é uma relação que nunca foi simples. Com o Fábio era diferente. Ou pelo menos eu achava que era. Morava a 40 minutos da minha casa, num bairro novo da cidade. Numa casa com 2 andares e garagem coberta que ele e a Simone tinham comprado com financiamento. Tinha 3 filhos, o Lucas, a Ana Beatriz e o Mateus. Meus netos mais próximos, os que eu via com mais frequência. Ou que eu via, melhor dizendo. Porque ver com frequência e de verdade são coisas muito diferentes. E eu demorei para entender isso. Durante anos, minha vida girou em torno deles. Todo domingo eu fazia almoço. Não porque alguém tinha pedido, não porque tinha sido combinado formalmente. Era simplesmente o que eu fazia. Acordava cedo, ia à feira, comprava o que precisava, voltava, passava a manhã cozinhando. Frango assado, macarrão com molho de carne, arroz, feijão, salada, farofa. Às vezes fazia bolo de fubá ou pudim para sobremesa porque o Fábio gostava desde menino. Eles chegavam por volta do meio-dia. Às vezes mais tarde. Às vezes 1h da tarde, sem avisar. Os meninos entravam correndo, pegavam o suco que eu tinha deixado na geladeira, ligavam a televisão. O Fábio sentava na cadeira de sempre, mexia no celular enquanto esperava. A Simone às vezes ajudava a colocar a mesa, às vezes não. Comiam, conversavam sobre as coisas deles, o trabalho do Fábio, a escola das crianças, uma reforma que estavam planejando, uma viagem que queriam fazer. Eu ouvia, participava quando deixavam espaço, tirava os pratos, lavava a louça. Eles ficavam mais um pouco, depois iam embora. Eu ficava arrumando o que sobrou. Isso durante anos. E eu gostava. É importante dizer isso. Eu gostava de ter eles por perto, de ver os netos crescendo, de sentir a casa cheia. Mas em algum momento, que eu não consigo precisar exatamente quando, aquilo começou a pesar diferente. Comecei a perceber coisas que antes passavam em branco. A primeira coisa que percebi foi pequena. Tão pequena que eu mesma achei que estava exagerando. Num domingo de agosto, um aniversário de 2 anos do Mateus, eu tinha passado o sábado inteiro fazendo um bolo decorado. Não sou confeiteira, mas aprendi a fazer bolo bonito ao longo dos anos, com aquelas formas de chocolate e chantininho que a gente aprende em vídeo no YouTube. Passei horas naquele bolo. Saiu bonito com o tema de carrinho que o menino gostava, o nome dele bem no centro. Quando o Fábio e a Simone chegaram, a Simone olhou para o bolo, sorriu e disse que estava lindo. O Fábio nem olhou. Ficou olhando para o celular enquanto os meninos abriam os presentes. Na hora de cantar parabéns, tiraram foto. Muita foto. A Simone com o Mateus, o Fábio com o Mateus,
Os 3 irmãos juntos, os pais com os filhos, ninguém me chamou para foto. Fiquei em pé do lado da pia olhando, não disse nada. Pensei que estava sendo boba, era o aniversário do neto, não meu. Mas alguma coisa ficou, um incômodo pequeno, como um grão de areia dentro do sapato. Nada que paralisa, mas que você sente a cada passo. O que aconteceu nos meses seguintes foi impossível de ignorar. Em outubro daquele ano, o Lucas, meu neto mais velho, completou 10 anos. O Fábio organizou uma festa numa casa de eventos, daquelas com pula-pula, e monitor de atividades e mesa de doce. Me ligou na quinta antes da festa para me dizer o horário. Só o horário. Não me perguntou se eu precisava de carona. Não perguntou se eu queria ajudar em alguma coisa. Me informou o endereço e o horário como se fosse mandar mensagem numa lista de transmissão. Fui de aplicativo. Cheguei pontual, de vestido azul que eu mesma tinha costurado, com um presente embrulhado que eu tinha levado 2 dias escolhendo. A festa estava cheia. Parentes da Simone de todos os lados, amigos do Lucas da escola, gente que eu não conhecia. O Fábio estava no meio de tudo, animado, rindo, abraçando os amigos dele que tinham ido, a Simone organizando os detalhes com as irmãs dela. Fiquei sentada numa mesa do lado com um copo de guaraná por quase 2 horas. Meu filho passou por mim 3 vezes. Na primeira, me deu um abraço rápido e disse que ia me apresentar os amigos depois. Depois, nunca chegou. Na segunda, perguntou se eu estava bem. Respondi que sim. Na terceira, nem parou, só passou e acenou. Na hora de cantar parabéns, me levantei e fui me aproximando do grupo. A família da Simone estava na frente, em volta do Lucas. Os filhos, o marido, os avós maternos. Eu fui chegando devagar, tentando me encaixar no grupo. E quando o bolo acendeu e o parabéns começou, me vi na terceira fila, atrás de pessoas que eu nunca tinha visto na vida, tentando ver o rosto do meu neto por entre os ombros. Ninguém me chamou para frente. Voltei para a mesa, peguei a bolsa, esperei mais uns 15 minutos e chamei o aplicativo de volta. No caminho para casa, olhei pela janela do carro e tentei entender o que eu estava sentindo. Não era raiva, era algo mais fundo que raiva. Era aquela sensação de ser transparente, de existir num espaço sem ocupar lugar, de ser parte do cenário em vez de ser parte da história. Cheguei em casa, tirei o vestido, pendurei com cuidado, sentei na beira da cama e fiquei em silêncio por um longo tempo. Não chorei. Só fiquei sentada, ouvindo o barulho da rua lá fora e pensando numa coisa que minha mãe tinha dito uma vez, numa tarde em que eu devia ter uns 40 anos e estava reclamando de alguma coisa que o Fábio adolescente tinha feito. Ela tinha me olhado com aquele jeito cansado dela e dito: "Filha, a gente cria filho para eles voarem, não para ficarem. Eu sabia disso. Mas voar é diferente de esquecer que você tem mãe." Novembro chegou, com chuva e com um silêncio diferente do Fábio. As ligações que já eram poucas ficaram mais raras. Os domingos que já não eram sempre passaram a ser uma vez por mês, 2 vezes, depois sumiram por 3 semanas seguidas sem explicação. Eu não liguei perguntando. Aprendi cedo que perguntar parece cobrar. E cobrar faz você parecer uma mãe difícil. Num sábado de chuva fina, minha amiga Conceição me ligou para tomar café. A Conceição tem 64 anos, é viúva há 6, mora sozinha num apartamento pequeno no bairro e é uma das pessoas mais lúcidas que eu conheço. Fomos num boteco perto da casa dela, que tem aquela mesa de madeira comprida e um café fraco, que a gente bebe devagar, porque o que importa é a conversa. Contei para ela sobre a festa do Lucas, sobre o aniversário do Mateus, sobre os domingos que tinham sumido. Ela me ouviu sem interromper. Quando terminei, ficou 1 segundo em silêncio, mexeu na xícara e disse uma coisa que ficou comigo. "Marlene, você está tão acostumada a ser necessária que não percebeu que está aceitando ser dispensável." Fiquei olhando para ela sem resposta. Ela continuou. "Disse que eu tinha passado a vida inteira tornando a vida dos outros mais fácil. Que eu cozinhava, lavava, costurava, estava presente, resolvia, antecipava.
que eu tinha me tornado tão parte da estrutura que ninguém mais enxergava a estrutura. Como uma parede. Ninguém olha para a parede. Mas se a parede sai, a casa cai. Voltei para casa pensando nisso. E naquele fim de semana, pela primeira vez em muito tempo, não liguei para o Fábio. Não mandei mensagem. Não perguntei se iam aparecer. Não fiz almoço de domingo. Fiz um ovo mexido para mim. Tomei café. Peguei um livro que a Conceição tinha me emprestado e fiquei na poltrona lendo a manhã inteira. A sensação era estranha, leve e pesada ao mesmo tempo. Dezembro chegou com um calor que secava o ar e com o Fábio ligando para confirmar que iam passar o Natal na minha casa. Não perguntando, confirmando, como se fosse uma decisão já tomada, apenas comunicada. Perguntei quantas pessoas seriam. Ele disse que iam ele, a Simone, os 3 meninos e os pais da Simone, o seu Armindo e a dona Yara. 6 pessoas além de mim. Fiz tudo. Passei uma semana me preparando. Comprei pernil, comprei bacalhau, comprei ingredientes para farofa de 3 tipos, para salada de maionese, para rabanada, para o panetone recheado que os meninos gostavam. Limpei a casa de cima a baixo. Arrumei a mesa com toalha bordada que era da minha mãe. Coloquei as cadeiras que eu tinha pedido emprestado da vizinha para completar os lugares. Na véspera do Natal, passei o dia inteiro cozinhando. Naquele dia, levantei às 6 da manhã e não parei até às 10 da noite. Na noite do dia 24, eles chegaram. Os meninos correram para ver os presentes embaixo da pequena árvore que eu tinha montado na sala. Seu Armindo e dona Yara entraram com aquele jeito de quem está fazendo um favor em aparecer. A Simone foi direto para a cozinha checar o que tinha como se fosse inspecionar. O Fábio ficou na sala com o celular. Ninguém perguntou se eu precisava de ajuda. A ceia foi boa. A comida ficou bem feita. O pernil estava no ponto. Conversa foi tendo misturada, barulhenta, do jeito que ceia de Natal é. Em algum momento, seu Armindo fez uma piada sobre o tempero do bacalhau, que foi diferente do que a sogra da Simone fazia. E o Fábio riu junto. Olhei para ele. Ele não percebeu que eu estava olhando. Depois da meia-noite, os meninos foram dormir no meu quarto, que eu tinha preparado para eles com colchonete no chão. Os adultos ficaram na sala. Seu Armindo dormiu na poltrona. Eu lavei a louça, toda a louça, da ceia de 6 pessoas, mais as panelas, mais as formas, mais os utensílios do dia inteiro de cozinha. Lavei tudo sozinha enquanto eles conversavam na sala. Às 2 da manhã, quando terminei, passei pela sala para ir ao banheiro. O Fábio estava no celular, a Simone dormindo no sofá, seu Armindo ainda na poltrona. Dona Yara tinha ido para o meu quarto com os meninos. Fui dormir num colchonete que eu tinha colocado no quartinho que uso como depósito de costura. Na minha própria casa, fiquei deitada no escuro, olhando para o teto, ouvindo o barulho da família na sala, e pensei, quando foi que eu fui parar aqui? Não consegui responder, mas soube naquela madrugada de Natal que alguma coisa tinha chegado no limite. Janeiro passou devagar. O Fábio ligou 2 vezes, a Renata ligou 1 vez de Uberlândia para desejar feliz ano novo com 3 dias de atraso. Passei o Réveillon sozinha, com um copo de espumante que a Conceição tinha me dado de presente, sentada na varanda, ouvindo os fogos dos vizinhos. Não foi triste. Foi só silencioso. Em fevereiro, numa tarde de terça-feira, sem nada de especial, eu estava arrumando o quartinho de costura e encontrei uma foto. Estava dentro de uma caixa de sapato, onde eu guardo coisas antigas. Uma foto de quando o Fábio tinha uns 8 anos, aquela idade em que menino ainda quer ficar pertinho da mãe. Ele estava com o braço ao redor do meu pescoço, olhando para a câmera com aquele sorriso de dente faltando, e eu estava olhando para ele, só para ele, não para a câmera, para ele. Fiquei segurando aquela foto por um tempo que não sei dizer, e pensei no homem que aquele menino tinha se tornado, no jeito que ele tinha me olhado na ceia de Natal. Ou melhor, no jeito que ele não tinha me olhado. Guardei a foto, fechei a caixa e fui fazer café. E ali, enquanto a água esquentava, tomei uma decisão. Não foi uma decisão raivosa. Não foi vingança, não foi drama. Foi uma decisão fria, clara,
como se eu tivesse esperado por ela sem saber. A decisão de parar. De simplesmente parar de ser o fundo de cena da vida deles e começar a ser o centro da minha. Não ia mais fazer almoço de domingo esperando que eles aparecessem. Não ia mais guardar prato. Não ia mais ligar primeiro. Não ia mais me encaixar em espaços onde ninguém tinha me feito lugar. Não ia mais me apagar para que eles brilhassem. Ia simplesmente existir, para mim. E ninguém foi avisado. A primeira semana foi estranha. No domingo, acordei e não fui à feira. Tomei café com o que tinha em casa. Comi um pão com manteiga e queijo, aquecido no forno, sentada na minha mesa com um programa de rádio que gosto ligado baixinho. Depois lavei a xícara, peguei uma bolsa e fui a pé até o parque que fica a uns 15 minutos de casa, aquele com as árvores grandes e o lago pequeno de pato. Fiquei lá 2 horas. Observei as pessoas. Uma família com criança pequena no chafariz. Um casal mais velho andando de mãos dadas. Uma mulher sozinha lendo num banco. Senti o sol na pele, o barulho dos pássaros, o cheiro de grama molhada do sprinkler que alguém tinha ligado. Quando voltei para casa, o domingo tinha passado sem que eu tivesse me esgotado servindo ninguém. A sensação era tão nova que eu não sabia bem o que fazer com ela. Na segunda semana, o Fábio ligou numa quinta. Perguntou como eu estava. Disse que estava bem. Conversamos uns 5 minutos superficial e ele desligou. Não perguntei sobre os meninos, não perguntei sobre o fim de semana, não insinuei que estava disponível. Ele não disse nada sobre aparecer. Na terceira semana, foi a Simone que mandou mensagem, perguntando se eu tinha a receita de um bolo que eu tinha feito uma vez para a festa de aniversário do Lucas anos atrás. Não um oi, não um como você está, direto no assunto. Mandei a receita. Ela respondeu com um coração. Só um coração. Na quarta semana, ninguém entrou em contato. Eu não entrei em contato com ninguém. Passei aquele domingo na Conceição. Levei um pão de queijo que fiz de manhã. Chegamos a tomar café da tarde e ficamos conversando até o sol cair. Ela me contou da sobrinha que estava grávida, eu contei da novela que estava assistindo. Falamos de política, de um livro que ela tinha terminado, de uma viagem que ela queria fazer para Diamantina. Voltei para casa às 8 da noite com aquela leveza de quem passou um dia inteiro sendo vista. Março chegou, e com ele uma ligação diferente. Era o Fábio. Mas a voz estava diferente. Não aquela voz apressada de quem liga entre uma coisa e outra. Estava mais parada, com um peso nela que eu conhecia, mas fazia tempo que não ouvia. Mãe, você está bem? Disse que estava. Você sumiu. Não respondi imediatamente. Deixei a palavra ficar no ar por um segundo antes de dizer que não tinha sumido. Que estava em casa, do mesmo jeito de sempre. A gente não te vê faz tempo. Pensei antes de responder. Não ia reclamar. Não ia listar as datas, os domingos, a ceia de Natal, a festa do Lucas. Não ia acusar. Só disse que a vida estava corrida. Houve um silêncio do lado dele. Depois ele disse, posso passar aí esse fim de semana? Disse que podia. Ele apareceu no sábado à tarde, sem a Simone, sem os meninos, sozinho com uma bermuda e uma camiseta, igual ao jeito que aparecia quando era novo e morava comigo. Entrou, olhou ao redor como se estivesse avaliando alguma coisa, perguntou se eu queria um café. Fui fazer. A gente ficou sentado na mesa da cozinha com as xícaras na mão. E no começo foi conversa rasa. Trabalho, os meninos, uma coisa na escola do Mateus. Depois ele ficou quieto por um momento e disse uma coisa que me pegou de surpresa. Mãe, a Simone me disse uma coisa essa semana. Esperei. Ela disse que você parece diferente. Que da última vez que te viu, em janeiro, você estava... não sei, mais distante. E que ela achou que tinha feito alguma coisa. Continuei esperando, ele continuou. Disse que a Simone tinha começado a pensar nas últimas vezes que a gente tinha se visto. No Natal, na festa do Lucas, em outras coisas que ele não especificou. E que ela tinha falado para ele que achava que a gente tratava a minha mãe como se ela fosse a empregada da casa.
Meu filho olhou para mim quando disse isso, com um olhar que eu não via há anos. Um olhar de quando ele era criança e tinha feito uma coisa errada e sabia. Eu não disse nada. Ele continuou. Disse que tinha pensado bastante no que a Simone tinha falado, que no começo ficou na defensiva, achando que ela estava exagerando, mas que foi lembrando de coisas concretas, e que quanto mais lembrava, mais difícil ficava defender a versão de que estava tudo bem. Ficou em silêncio por um instante. Então disse: eu fui um filho ingrato, mãe. Não foi com voz dramática, foi quase em voz baixa, como confissão de quem está envergonhado de verdade. Olhei para ele, para esse homem de 42 anos que eu tinha criado sozinha num kitnet de 2 cômodos, que eu tinha levado de ônibus para a escola todo dia, porque não tinha dinheiro para outro recurso, que eu tinha ficado acordada a noite inteira quando teve febre alta aos 6 anos, que eu tinha guardado dinheiro por 1 ano e meio para comprar uma bicicleta que ele queria ganhar no aniversário de 12. Esse homem... Respirei fundo. Fábio, eu te amo. Isso não muda. Você é meu filho, e vai ser meu filho por toda a vida que eu tiver. Mas eu precisei parar de esperar por você para começar a me respeitar. E foi o que eu fiz. Ele ficou olhando para a mesa. Eu continuei. Disse que não estava com raiva, que não queria que ele se sentisse julgado ou punido, mas que durante muito tempo eu tinha me colocado de escanteio na minha própria história e que eu não podia mais fazer isso, que eu tinha uma vida, vontades, cansaço, necessidades, que eu não era uma estrutura invisível, era uma pessoa. Mãe, eu sei. Não basta saber, Fábio, é preciso agir diferente. Ficamos em silêncio por um tempo. Não um silêncio pesado. Um silêncio de quem está digerindo uma verdade que chegou tarde, mas chegou. Antes de ir embora, ele me abraçou. De verdade, não aquele abraço de passagem. Me abraçou demorado, com os 2 braços como quando era pequeno, e eu abracei de volta. Com cuidado, com amor, mas também com a clareza de que abraço não apaga, abraço começa. Abril foi diferente. O Fábio começou a ligar com mais frequência. Não todo dia, não com sufoco, mas com presença. Ligava numa quarta para saber como eu estava. Mandava mensagem quando acontecia alguma coisa engraçada com os meninos. Perguntava se eu precisava de alguma coisa quando ia ao mercado. Num domingo de abril, me ligou para perguntar se eu queria ir almoçar com eles. Não confirmar que vinham para minha casa. Perguntar se eu queria ir até lá. Fui. A Simone me recebeu na porta com um abraço. Um abraço de verdade, não de protocolo. Disse que estava contente que eu tinha ido. Os meninos vieram correndo. O Lucas me mostrou uma maquete que estava fazendo para a escola. A Ana Beatriz quis me mostrar uma dança que tinha aprendido. O Mateus subiu no meu colo, sem cerimônia, e ficou ali enquanto a gente conversava na sala. O almoço foi simples. Arroz, feijão, frango grelhado que a Simone tinha feito. A gente comeu junto, conversou de coisas leves e de coisas sérias, e em algum momento eu me vi rindo de algo que o Lucas tinha dito e percebi que estava presente. De verdade presente. Não esperando que me vissem, sendo vista. Depois do almoço, a Simone e eu ficamos lavando a louça juntas, enquanto o Fábio brincava com os meninos no quintal. Ela ficou quieta por um momento e então disse, olhando para a pia: Dona Marlene, eu quero pedir desculpa. Continuei lavando. Ela continuou. Disse que tinha ficado muito envergonhada quando foi pensar nas coisas que tinham acontecido. Na ceia de Natal, na festa do Lucas, em outras coisas. Disse que não tinha sido intencional, mas que intencional ou não, ela sabia que eu tinha sido deixada de lado e que ela não queria mais que isso acontecesse. Olhei para ela. Uma mulher de 38 anos com os cabelos presos e o avental ainda amarrado com um olhar honesto. Simone, eu aceito e agradeço. Mas o que eu preciso não é de palavras. Preciso de atitude, do dia a dia, de ser lembrada como parte da família, não como um recurso. Ela assentiu e cumpriu.
Não de uma vez. Não perfeitamente. Houve momentos em que ela escorregou, em que o padrão antigo voltou por um instante. Mas eram momentos, não o estado permanente das coisas. E quando eu chamava a atenção, de forma direta, mas sem drama, ela ouvia. Maio trouxe uma novidade. A Conceição me ligou uma tarde falando de um grupo de caminhada que tinha começado no parque perto do bairro dela. Mulheres acima de 50, toda quarta e sábado de manhã, saída às 6h30. Perguntou se eu queria ir junto. Foi numa quarta. Tinha 12 mulheres. Idades entre 52 e 68 anos. Nomes que eu fui aprendendo devagar. A Dalva, professora aposentada de matemática, que falava rápido e ria de tudo. A Naí, que tinha criado 4 filhos e dizia que a aposentadoria era a melhor coisa que tinha acontecido na vida dela. A Iracema, silenciosa, que caminhava sempre na frente do grupo e, de vez em quando, esperava as outras com um sorriso paciente. Caminhamos durante 1 hora. Falamos de saúde, de filho, de neto, de série de televisão, de receita de bolo, de política com cuidado, de saudade de coisas que cada uma tinha vivido. Quando terminei aquela caminhada e voltei para casa, estava suada e com as pernas cansadas e o coração mais leve do que eu me lembrava de ter sentido em muito tempo. Voltei na quarta seguinte, e na que veio depois, e no sábado. Virei frequente. As mulheres foram se tornando mais familiares, as conversas mais íntimas, as risadas mais espontâneas. Com a Dalva desenvolvi uma amizade especial, daquelas que surgem sem planejamento e, de repente, já fazem parte da sua rotina. Em junho, ela me convidou para ir com ela a uma tarde de artesanato na Associação de Mulheres do bairro dela. Fui. Aprendi a fazer um tipo de crochê que eu não conhecia, com uma instrutora que tinha paciência de santa e um humor seco que me fez gargalhar mais de uma vez. Comecei a frequentar aquelas tardes, e foi como se eu fosse descobrindo aos poucos que eu tinha um tamanho maior do que o lugar que eu tinha me colocado por anos. Júlio chegou com festa junina na associação e com o Fábio me ligando para perguntar se eu queria ir com eles na festa da escola do Lucas. Disse que queria. Fomos juntos. A Simone, o Fábio, os meninos, eu. Na hora das fotos, foi o Lucas quem me puxou pelo braço e disse: "Vem, vó, a gente vai tirar foto junto." E tirou foto comigo, só comigo, me abraçando com aquele jeito de neto que ainda não aprendeu a envergonhar de avó. Guardei aquela foto no celular. Olhei para ela tarde da noite, deitada na minha cama, com a casa em silêncio. Pensei em quanto tempo eu tinha passado esperando ser lembrada em vez de simplesmente ser. Enquanto eu tinha me encolhido para caber em espaços que não eram feitos para mim. Enquanto eu tinha aceitado de migalha, achando que era refeição. E pensei também no que tinha mudado. Não de um dia para o outro. Não sem dor. Não sem aqueles meses de silêncio e de solidão e de dúvida sobre se eu estava fazendo a coisa certa. Mas havia mudado. Em agosto eu completei 62 anos. O Fábio organizou um almoço, na casa dele, não na minha. Me ligou com antecedência, perguntou o que eu queria comer, perguntou quem eu queria convidar. Convidei a Conceição e a Dalva. Elas foram. A mesa estava posta quando cheguei, com uma toalha que a Simone tinha escolhido, com flores que o Lucas tinha colhido do jardim deles, com uma faixa de papel que a Ana Beatriz tinha feito na escola, toda colorida, escrita com letra ainda torta. "Feliz aniversário, vó." Quando entrei na sala e vi aquilo, precisei parar por um segundo. Não porque era grandioso, era simples. Era uma toalha, eram flores de jardim, era uma faixa de papel. Mas era feito, era pensado, era para mim. Sentei no lugar de honra que o Fábio tinha reservado. Almocei rindo, conversando, sendo perguntada, sendo incluída. O Mateus ficou do meu lado durante boa parte do almoço e me contou, com detalhes impossíveis de acompanhar, sobre um jogo que estava jogando. Eu ouvi tudo, fazendo as perguntas certas, e ele ficou radiante. No final, quando iam cortar o bolo, meu filho levantou o copo de suco e disse: "Para minha mãe, que me ensinou tudo o que eu sei sobre trabalho e sobre respeito,
e que teve paciência comigo mesmo quando eu não merecia. Olhei para ele, ele me olhou de volta. A Conceição estava ao meu lado e tocou meu braço de leve. Não chorei. Nunca choro fácil. Mas senti alguma coisa se assentar no lugar certo dentro do peito. Algo que tinha estado torto por muito tempo e finalmente estava no prumo. Setembro, outubro, novembro. Foram meses de uma rotina que eu não tinha tido antes. Uma rotina que incluía a minha vida além deles. Terça e quinta pela manhã eu costurava, trabalho que ainda recebia por encomenda, para complementar a aposentadoria. Quarta e sábado era a caminhada com o grupo. Uma vez por mês ia à tarde de artesanato com a Dalva. De vez em quando jantava na casa da Conceição ou ela vinha na minha. Lia mais, dormia melhor. Cuidava da horta pequena que tinha começado na varanda com temperos e um pé de tomate teimoso que demorou, mas deu. E o Fábio continuou presente. Não da forma sufocante que eu nunca quis e que nunca teria funcionado. Da forma justa, uma ligação no meio da semana. Um almoço no domingo de vez em quando, às vezes na minha casa, às vezes na dele, às vezes num restaurante simples que a Simone tinha descoberto e queria que eu experimentasse. Uma mensagem quando os meninos faziam algo que ele queria me contar. Não era perfeito. Houve semanas em que ele sumia de novo, levado pela correria do trabalho e da vida. Mas quando isso acontecia, eu não ficava esperando em silêncio. Dizia na hora certa e do jeito certo: Fábio, faz tempo que a gente não conversa. E ele voltava. Aprendi que limite não é afastamento, é instrução. É dizer ao outro onde você está e o que você precisa, sem gritar, sem implorar, mas com clareza suficiente para que não haja dúvida. Em dezembro, véspera do segundo Natal depois daquele em que dormi no colchonete do quartinho de costura, o Fábio me ligou para combinar a ceia. Mas dessa vez perguntou: Mãe, você quer que a gente venha para sua casa? Ou você prefere que a gente faça aqui? Fiquei um segundo com a pergunta. A pergunta em si era simples. Mas o que ela continha não era simples. Continha a consideração que faltou por anos. A consciência de que eu também tinha preferência. De que minha casa e meu corpo e meu tempo não eram recursos infinitos à disposição de todo mundo. Disse que queria ir até eles, que eu preferia não passar dias cozinhando, que queria chegar já pronta, aproveitar a festa em vez de servir a festa. Ele disse que perfeito, que a Simone ia adorar organizar. Cheguei na véspera do Natal de vestido vermelho que eu tinha costurado para mim, com um vinho e uma caixa de bombom. A casa estava decorada, cheirando a pernil que vinha do forno, com música baixa ao fundo. Os meninos correram para me receber na porta. A Simone me abraçou e disse que estava lindíssima. Sentei na sala com um copo de espumante e fiquei olhando ao redor. Via meu filho na cozinha ajudando a Simone a tirar a assadeira do forno. Via os netos brigando de um jeito carinhoso sobre qual programa de televisão colocar. Via a mesa posta com cuidado, com lugar para todos, inclusive o meu na cabeceira. Pensei em tudo que tinha levado até ali. No colchonete, na festa do Lucas, na foto de aniversário em que fiquei de fora, na cozinha de Natal que lavei sozinha às 2 da manhã, no dia em que a Conceição disse que eu tinha aprendido a ser dispensável sem perceber. E pensei no domingo de março em que simplesmente parei. Ninguém percebeu de imediato. Ninguém chegou no dia seguinte perguntando o que tinha mudado. Levou tempo. Levou silêncio. Levou semanas de ausência que ninguém nomeou, de almoços que não aconteceram, de ligações que não vieram, de uma presença que foi sendo sentida justamente pela sua falta. E quando perceberam, era tarde demais para fingir que nada tinha acontecido. Mas também era tempo suficiente para começar de novo. Hoje eu tenho 62 anos e uma vida que reconheço como minha. Tenho minhas amigas, minha caminhada, minha costura, minha horta de temperos, meu livro de 15 páginas por noite antes de dormir, meu café da manhã devagar, sem pressa de servir ninguém. Tenho meu filho, com quem construí uma relação diferente da que tinha antes, mais honesta, mais recíproca.
Menos de minha parte para todas as partes deles, mais de todos os lados para todos os lados. Tenho meus netos, que me ligam de vez em quando sozinhos, sem os pais, só para contar alguma coisa. Isso para mim vale mais do que qualquer almoço de domingo. E tenho a clareza de uma coisa que demorei uma vida inteira para aprender. Amor não é quanto você suporta. Não é o quanto você cede sem reclamar, o quanto você engole em silêncio, o quanto você se apaga para que os outros brilhem. Amor é presença com respeito. É estar lá sem se perder. É dar sem se esvaziar. É receber sem precisar pedir toda vez. E limite não é punição. Limite é a fronteira entre quem você é e o que os outros querem que você seja. É a linha que você traça não com raiva, mas com a convicção tranquila de que você existe, de que você importa, de que seu cansaço é real e sua alegria também. Não me arrependo do que fiz, do silêncio que escolhi, da ausência que impus, do desconforto que causei, porque o desconforto foi o que acordou uma família que tinha esquecido que eu estava lá. Se você está ouvindo essa história e está se reconhecendo nela, se há alguém na sua vida que te trata como parte do cenário em vez de parte da história, eu quero te dizer uma coisa. Você não precisa gritar para ser ouvida. Às vezes basta parar. Parar de correr atrás. Parar de se justificar. Parar de se encolher. Parar de guardar prato de quem não avisa que vem. Parar de lavar louça de quem não perguntou se você estava cansada. Só parar. E deixar que o silêncio faça o trabalho que nenhuma briga conseguiu. Ninguém percebeu o que eu fiz, até ser tarde demais para fingir que estava tudo bem. E esse foi o começo de tudo. Se essa história tocou algo em você, compartilha com alguém que precisa ouvir. Comenta de que cidade você está assistindo. E se quiser mais histórias assim, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada.